na tua casa. E não aceitar, veja bem, isso não mudou o caráter de José. Ele chegou lá no Egito e falou, sou escravo agora, mas a minha essência eu não vou mudar. Meu Deus! Eu posso estar servindo ao Egito, mas eu não vou mudar o meu caráter. Ainda vou continuar confiando em Deus, e Deus há de me dar vitória. O texto que diz que o Senhor era com? O Senhor era com? Então você está entendendo? Independente da situação que ele está vivendo, o Senhor era com José. E eu quero te falar nessa noite, em nome de Jesus, que José tinha tudo para abrir mão e desistir. Mas eu estava analisando esse texto, meu pastor, e eu vi que José, ele teve 3 casas após se tornar escravo. E 3 casas que estavam fadadas ao fracasso. 3 casas falidas. 3 casas que não haviam condições nenhuma. Logo o texto que nós lemos vai dizer que ele estava na casa de Potifar. O versículo de número 5 vai dizer que Potifar entrega tudo na mão de José, porque ele via Deus na vida de José. Então repare bem, se ele entregou na mão de José, é porque a casa dele estava desorganizada. Ele precisava de uma organização. Às vezes o que acontece na nossa vida é que as coisas estão fora do lugar. As coisas estão nos lugares que não deveriam estar. Você já repara quando você chega em casa e fala assim, quem colocou isso aqui em cima? Aqui não é o lugar disso. Então você já está constatando uma desorganização. E José chega na casa de Potifar e era uma casa desorganizada. Era uma casa sem ordem. Uma casa sem ordem, ela não tem o quê? Norma. Ela não tem lei. Ela não tem regulamento. E ela não tem diretriz. Jesus! Também não tem regras. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas... Eu sou de uma época em que determinadas coisas eram tiradas de imediato da nossa frente como criança, como pessoa que não tinha nada que responder por aquilo. Isso é o botar ordem na casa. Lembra que ele era o capitão da guarda, por nome Potifar, mas a casa dele estava desorganizada. Mas por que a casa passou a ter organização? Por quê? O texto que a gente liu, o que o texto diz? Porque o Senhor era bom. Então a organização veio quando o Senhor é bom. Quando o Senhor é contigo. Quando você é de Deus, você procura, porque Deus é um Deus organizado. O pastor falou aqui sobre a arca de Noé. Houve uma organização, ele falou assim, olha, é um projeto. Aí Deus falou comigo, mas o projeto tem que ser original, você não pode alterar o projeto. Glória! O projeto tem que ser um projeto original. O grande problema, pastor, é que as pessoas pegam o projeto do jeito e falam assim, não, mas eu gostei que se eu fizer assim. Não pode haver alteração no projeto. O projeto tem que ser seguido à risca. O projeto ele tem que ir até o fim. Se você altera o projeto, você também está alterando o resultado. Jesus, que coisa linda! Então, o projeto tem que ser original. E aí a gente vai levar para uma outra arca, que era a arca da aliança. A arca da aliança era interessante porque, além de ser um projeto original, ela ainda tinha uma cobertura. O texto diz que ela é coberta de ouro por dentro e por fora. Você tem que se revestir. Você tem que se revestir, porque nós estamos dizendo, como o pastor falou, no século 21, ninguém acredita mais em família. Ninguém acredita mais no casamento. Ninguém acredita mais na educação dos filhos. Ninguém acredita em mais nada. Quando acontece uma desgraça, eu já sabia. É verdade. As pessoas estão propícias a ver as coisas erradas como se elas fossem certas. Então, a primeira casa era uma casa sem ordem. Mas houve ordem na casa? Sim ou não? Houve ou não houve? Mas por que houve ordem na casa? Porque o Senhor era com... Eu vou toda vez eu faço para você acordar aí. O Senhor era com... José. Então quando eu falar isso, você tem que repetir isso, em nome de Jesus, amém? O Senhor era com... José. Então, só que aí, nem tudo é um mar de rosa. Quando você começa a lutar, o teu adversário começa a se opor contra você.
Quando você se levanta para fazer alguma coisa, os opositores começam a vir contra você. Então aí você vai entender que as coisas que você bota em ordem, e quando você se cobre de Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus, aquilo que você botou em ordem não vai entrar em desordem nunca mais. Aleluia. Aí o teu adversário vai querer afligir outra área da sua vida. Qual foi a área de José? A fidelidade. José era fiel a Potifar. José era fiel ao Deus que ele servia. Tanto é que quando a mulher de Potifar tenta, ele arranca correndo, ele sai até nu. Mas ele não se deixa se corromper. E José é interessante, que José já tinha aprendido a perder roupa. É verdade. Perdeu a túnica. Glória! Aleluia! Para não se corromper, é mais fácil perder do que se sujar. Glória! Aí ele vai para onde? Para o cárcere. Essa é a segunda casa, outra casa falida. Outra casa sem condições nenhuma. O que acontece nesta casa? É uma casa que ele chega lá e é um lugar o quê? Sem esperança. Quem vai para a cadeia tem esperança de sair? Tem esperança de ter alguma justiça? Mas o texto diz que o carcereiro deu a cadeia na mão dele, a chave. E a chave que foi falada aqui, que eu fecho, ninguém abre, que eu abro, ninguém fecha. Mas por que isso aconteceu no José? Porque o Senhor era bom? Ah, Jesus. Aleluia! Porque o Senhor era bom? José. Por isso que aconteceu. E o que não tinha no cárcere? Esperança. O que é esperança? É não ter confiança e não ter perspectiva. Tem gente que está vivendo hoje sem confiança. Tu pergunta para que eu creio em Deus? Eu creio. Tu sabe que Deus é bom? Eu sei. Mas dentro dela não tem perspectiva daquela bondade, daquela coisa gloriosa, daquela coisa fabulosa vir acontecer na vida dela. Porque ela está sem confiança. Ela se encontra presa, encarcerada, atolhada a um problema, a uma dificuldade. Mas você está na guerra. Você está na guerra. E o texto vai dizer que José faz a diferença também nesta casa. Olha só, ele passou pela primeira casa, que foi a casa de Potifar, e lá ele fez a diferença. Ele passou na segunda casa, que foi o cárcere, e ele fez a diferença. Mas por que ele fez a diferença? Porque o Senhor era bom? Você está entendendo? O segredo é você ser íntimo, é você ter uma aliança para com Deus, que Deus com certeza terá com você. Não importa se você está vivendo como escravo numa casa, não importa se você está preso em outra, o que importa é você ser fiel e Deus há de te honrar. Repare bem que depois que ele passa por essas duas casas, ele vai para a terceira casa, é a casa do triunfo, porém é a casa mais difícil. É a casa da vitória, porém é a casa mais complicada, que é a casa de todo o Egito. Aí é uma casa, sabe de quê? Da decadência. Por que da decadência, pastor? Veja bem, se José não entra no circuito, ia vir a fome, Faraó não tinha quem pudesse tomar conta, o negócio ia ficar estreito. No versículo de número 31, diz assim, José falando para o Faraó, Faraó, faz assim, assim e assim. Porque se você não fizer assim, não adianta o que você fez antes, ninguém vai se lembrar. Tem gente que está assim. Eu já lutei tanto por essa família. Eu já guerriei tanto por esse casamento. Eu já me dei tanto com esse filho. E ele não me dá valor. Ô, Jesus. Mas você não tem que olhar por esse lado. Tu tem que olhar que o Senhor é o teu pastor e nada. É aí que eu vou te ensinar uma coisa assim. O original não diz que nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. É por isso que José vencia, porque o Senhor era com José. Você está entendendo? É por isso que José vencia, porque o Senhor era com ele. O Senhor não faltava. Faltou a justiça, foi preso. Faltou a fidelidade, foi jogado no cárcere. Faltou isso, faltou aquilo. Mas não faltou o Senhor. Glória! Não faltou aquele que era digno de mudar o quadro, a história, a situação da vida
vida sermos fiel e estarmos atrilhados em uma aliança para Deus. Glória a Deus. Na decadência, pense num país que todo mundo queria ir. E é verdade. Você pode ver que quando a fome veio, Abraão foi para onde? Egito. A fome veio de novo, Isaac queria ir para o Egito, Deus travou ele, mas ele queria ir por... Era um lugar de escape. Mas nessa geração, o Egito passou a ser um lugar de problema. Um lugar que você está vivendo, mas tem que resolver. A decadência está vindo, a dificuldade está vindo, o pau está quebrando, a chapa está quente, mas você tem que resolver. E o pior, não pode sair do Egito. Eita! Tem que se manter no Egito. E é o Egito. Eita! É lá que vai ter a sua honra. Glória. É lá que Deus vai te abençoar. Jesus! É um projeto falido? É. Na primeira casa, e você vai entender porque nós passamos por essa casa, José aprendeu a administrar, ou seja, uma casa em desordem. Ele aprende a cuidar de pessoas. Jesus! Na desordem ele aprendeu a separar o que é, o que não é, o que deve. Ele começou a ter os princípios dos valores. O que vale mais? Uma alma. O que vale mais? A alma do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe? O que vale mais? Essa briga, essa rixa ou eles irem para o inferno? Eita! Começou a aprender a cuidar de pessoas. Essa era a preocupação dele. Deus estava tralhando ele para que ele pudesse. Na segunda casa, ele começa a aprender a se tornar uma pessoa justa. Porque na segunda casa, alguém chegou para ele e falou assim: esse aí está aí porque fez isso, isso, isso. Tem que morrer aí. Tem que passar por isso mesmo. Não, ele falou: isso é justo. Aleluia. Pode ver que houve uma mudança no cárcere porque ele não foi um homem de predileção. Ele tratou todo mundo com a mesma igualdade. Tem que ser justo. Ah, não, esse aí, misericórdia. É o pai. Por causa disso que ele está assim. Puxou aquela família lá. Puxou fulano de tal. Ah, ó, esse aí é o sangue de Deus. Ah, meu pai amado. Aprendeu a ser justo. Aprende a cuidar de pessoas, mas tem que aprender a ser justo. Na terceira casa, ele aprendeu a lidar com as crises. Ele aprendeu a olhar o problema de frente e não recuar. Ele aprendeu que as mudanças requerem sacrifício. E há mudanças que tem que ser brusca. Ela tem que ser radical, de uma hora para outra. Não importa o que você está vivenciando. Tem hora que você tem que aprender a dizer não. E tem hora que você tem que botar pé firme. É isso que começa a desorganização, as tristezas e as decadências estão no momento em que você não se posiciona. Em todo momento, José só venceu porque o Senhor estava com? O Senhor estava com? E por que isso? Porque ele se posicionou. Repare que ele veio de uma casa onde a decadência, a desordem, porque, veja bem, os seus irmãos iam apacentar, o seu pai não confiava, mas José, vai lá ver como é que estão. Verdade. Os seus irmãos aprontavam e José dizia: vai lá, Jacó dizia: vai lá ver como é que eles estão. Quer dizer, ele sabia. E no último momento, quando ele passa por todas essas casas, ele tem que se confrontar novamente da casa onde ele saiu, aonde começou toda a sua trajetória. Olhar na face daquele que te traiu, olhar no olho daquele que cuspiu na tua cara e disse que tu não ia chegar a lugar nenhum, olhar dentro da cara daquela pessoa que te amaldiçoou dizendo que teu casamento não ia dar certo, olhar dentro da casa daquela pessoa dizendo: olha só, seu filho vai ser bandido, vai morrer na desgraça, olhar para dentro
junto dessa pessoa e dizer assim: eu te perdoo. Glória! Eu te perdoo, sabe por quê? Porque eu aprendi a cuidar de pessoas. Porque eu aprendi a ser justo. Eu aprendi a conviver na crise. Porque assim você vai ter Deus trabalhando a teu favor. Só por isso, não pense que José era super-homem, ou José tinha um título a mais, não. O Senhor era com ele, por quê? Porque ele era com o Senhor. Ele se mantia na posição dele. Ele aprendeu com o pai dele que só existia um Deus e que ele precisava cuidar desse Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele restaura os projetos falidos. Aleluia! Talvez você está aqui nesta noite e você tem um projeto que está falido. Ou um projeto que você não acredita mais que ele pode ser restaurado. Repare bem no que eu vou dizer para você, meu querido, minha querida. Quando Deus põe no coração de Neemias a edificar os muros da cidade, entenda uma coisa: o texto diz que só tinha muralha, pedras quebradas, estava tudo no chão. Só que quando as coisas estão no chão, o que está embaixo você não consegue ver. Havia os alicerces, porém eles estavam obstruídos. A primeira coisa que Neemias teve que fazer era remover o que impedia dele ver o que ele ia fazer. Glória! Você Aleluia! tem que remover o que impede de você ver o que você tem que fazer. Glória a Deus! Você não entendeu? Né? Aleluia! Porque há um texto na Bíblia que diz que o príncipe desse século cegou o entendimento de muitos. Impede de você ver o teu crescimento e a tua capacidade. Você pensa que toda hora não viu uma voz no ouvido de José e dizia assim: José, não tem jeito. José, não dá para você. José, com 2 anos, José ficou pensando assim: olha, ele vai falar para o faraó, Janine. Ele vai. 2 anos se passaram. A gente vai ver que nesses 2 anos José era o mesmo. Não houve alteração. Não houve mudança. Ele aprendeu a viver na crise. Ele aprendeu a viver e crer que Deus ia mudar a história da vida dele. Mas por que ele aprendeu isso? Porque Jesus, ele nos ensina que nós temos que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. E que obra é essa? Uma obra interior. Glória Uma obra a Deus. que começa de dentro para fora, porque o próprio Senhor Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Então nós temos que externá-lo para o lado de fora. E como é que nós fazemos isso? Através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. Nós temos que olhar as coisas como uma oportunidade. Quando o pastor estava falando sobre o betume na arca, eu estava lembrando de uma mulher que cuidou da sua família, zelou pela sua família, honrou a sua família, a mãe de Moisés, Joquebede. O texto diz que Joquebede, por 3 meses, escondeu Moisés em casa. E o texto diz assim: e não podendo mais, escondeu. Aí o que ela faz? Aí, ô soldado, não tem mais jeito? Pode matar? Aí entrega o faraó porque eu cansei, não dá mais para fazer isso. Ou ela mesmo quebrou o pescocinho da criança e jogou fora. Glória! O que ela fez? Ela buscou uma alternativa. Aleluia! Ela foi para o plano B. Glória! Ela falou assim: eu posso não ter conseguido até agora desse jeito. Levantará, Eu vou mudar. contará. Eu vou mudar. Ô, glória! Eu vou fazer diferente, mas eu não vou fugir do meu propósito. Glória a Eu não Deus! vou abandonar minha família. Eu não vou abrir mão. Eu vou lutar. Glória! E Aleluia! o texto diz que ela pega um cesto e betuma ele com betume, não é isso? E o que ela faz com o cesto? Me ajuda? Olha só. Ela não joga no rio. Ela não bota no rio. Que isso, pregador? Ela não bota no rio. Não. O texto diz que ela bota em cima da folha de junco, à beira do rio. Preste atenção. A folha de junco era uma folha aquática.
E ela manteve na superfície o cesto com a criança. Porque se ela tivesse jogado no rio ou colocado no rio, todo o seu sacrifício tinha ido literalmente por água abaixo. Glória! Talvez quando você não ouve o que Deus está te direcionando, como Deus está te guiando, quando Ele está falando contigo, a gente até faz, mas faz de maneira errada. E aí, depois diz, pô, Deus, não deu certo. Jesus. Não deu certo, mas Ele falou assim, não, olha só, faz assim, assim e assado. Observa, ouve o que Deus quer. Você quer ver um exemplo? Quando o Senhor Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, e ele está pregando, quando ele acabou, ele falou assim, Pedro, vai na margem alta e lança as vossas redes. Aí Pedro vai e fala assim, ó, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Olha só, você entendeu a diferença? Deus falou, joga as suas redes, está no plural. Ele vai e fala, vou jogar a minha rede. Aí ele até pesca, mas o texto diz que estava rompendo, que ia arrebentar, sabe o que é? Tem coisa que você tem que usar o que está te falando. Aí depois diz, pô, não veio como vinha, eu perdi alguma coisa. Ah, deu errado, porque você não observou o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Glória a Deus. É Então, verdade. não importa se você está na casa de Potifar, está tudo desorganizado, está uma desordem tremenda. Se empenha em pôr ordem. Busque na orientação da Santa Palavra o que você precisa melhorar, o que você precisa fazer, porque foi isso que José olhou. José poderia muito bem falar assim, sabe o que acontece? Esse negócio que já está uma bagunça. Se eu for amante dessa mulher, vai ficar bom para mim pra caramba. Eu vou ter tanto Potifar como a mulher dele. Ah, então o negócio vai ficar. Mas ele resolveu não se contaminar. Ele resolveu confiar que mesmo sendo escravo, mesmo na condição que ele estava, ele sabia que havia um propósito de Deus. Deus não te trouxe nesta noite aqui para ouvir essa palavra porque os teus lindos olhos azuis. Não, Ele confia em você. Ele acredita no teu potencial. Ele sabe que você tem condição nele de vencer essa adversidade. Talvez você está preso, igual José está. O texto de Atos diz que também Pedro estava preso, atado, amarrado, mas a igreja orava. E Herodes já tinha posto no coração em matar ele no dia seguinte, porque quando matou Tiago, o povo bateu palma, achou feliz. Talvez alguém morreu nessa mesma situação que você está vivendo, e as pessoas só estão esperando você para morrer. Ou você reage, ou você vai dar carne a gato. O que acontece é você lutar contra essa situação. A mensagem que nós trouxemos aqui, ela está totalmente voltada em você, na sua atitude, na sua fé. Lembra que eu falei de Gideão? O que Deus falou para Gideão? Vai nessa tua. Você não é na minha não, Gideão, é na tua. Eu vou honrar a tua força. Mas vai na tua força. Talvez o que precisa nesta noite é você ser audacioso igual o Gideão. O que Gideão fez? Gideão não aceitou ficar lá perdendo. O texto diz que Gideão estava lá malhando trigo no lagar. E embaixo está escrito assim, para salvar os amalequitas. Glória! Sou eu não, filho. Está aqui, ó. É só você ver. O que você tem salvo? O que você tem feito para salvar do inimigo das tuas almas? O que você tem depositado diante de Deus para que haja esse livramento? Essa tem que ser a nossa fé. Gideão falou assim, eu não aceito. Aí o texto logo no começo vai dizer que o Amalequita, os medianitas e o povo do Oriente ia lá, estraçalhava tudo, nem levava, saqueava para destruir. Aí diz cabra, boi, tudo isso. Aí Deus vai e fala para Gideão assim, Gideão, eu quero o segundo boi. Já viu o tamanho do boi? Não é grande?
Sim ou não? O texto diz que eles estavam em caverna. O texto diz que o povo vinha destruir. Aonde Gideão guardou aquele boi, velho? Aonde ele guardou? Sabe? O que você tem guardado para você sacrificar para Deus? O que você, aonde você tem guardado? Qual tem sido o teu depósito? Lembra bem, tudo que você guarda hoje vai servir para você amanhã. O texto diz que Davi matou Golias. O texto diz que a cabeça ele levou a Saul e a espada de Golias guardou na tenda. Passa-se alguns anos, ele já fugindo de Saul, ele vai chegar diante dos sacerdotes e falar assim, olha, tem alguma arma aí? Não tem arma nenhuma aqui, mas tem a espada de Golias.